Agora, você que está aí pela internet, abra a sua Bíblia também, pegue a Bíblia, não fique sem a palavra de Deus. Aqui na igreja nós temos, inclusive, na entrada da igreja ali, algumas Bíblias que ficam disponíveis para a igreja de Jesus. É verdade. E os irmãos já trazem de casa também, mas temos ali disponível para quem vier precisar. Que a palavra de Deus, amado, olha, vão queimar a Bíblia lá na Suécia, vão queimar em evento público, vão queimar uma Bíblia. Mas eu vou dizer uma coisa: ninguém pode queimar a Bíblia do nosso coração, amado. Ninguém. Olha, na verdade, é ela quem queima os nossos corações. É ela quem faz arder o coração, o fervor, o fogo do Espírito Santo. E este fogo ninguém vai apagar, jamais, jamais. Jesus está voltando, igreja amada. Precisamos mergulhar no Evangelho de Cristo, servir ao Senhor e pregar a palavra. Pois bem, estamos no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Tema desta manhã, em cima da perícope proposta, Evangelho da Paz. Salvação para judeus e gentios, é isto que Deus faz. Vamos fazer a leitura dos versículos 23 a 28 do capítulo 10 de Atos. Estamos nas pegadas dos apóstolos, aqui andando nas pegadas de Pedro. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Olha aí, o primeiro pejique gentio da história. Louvado seja o Senhor, amado. Primeiro pequeno grupo de integração e crescimento foi com Cornélio. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Que esta palavra comece a abençoar a tua vida de forma tremenda. Vamos mergulhar na palavra. Vamos orar a Deus. Feche teus olhos, eleve teus pensamentos a Cristo. Pai amado, maravilhoso e bendito, este momento, Pai, para mim, para cada um dos irmãos, é um momento ápice, sublime, maravilhoso. Ó Deus, Tu estás nos conduzindo pela Tua santa palavra, Tu estás nos fazendo caminhar com lâmpada para os pés, com luz para os caminhos, dando-nos entendimento da Tua vontade, a oportunidade de mergulhar num texto sagrado, num texto que foi inspirado, verbal e plenariamente, pelo Espírito Santo, a 40 autores diferentes, em tempos diferentes, em espaços diferentes. Senhor, Tu és soberano. Aqui, hoje, na Tijuca, Rio de Janeiro, Teus filhos amados têm a oportunidade de mergulhar no texto e aprender contigo, Senhor, ouvindo a Tua voz. Ó Pai,
queremos fazer esta viagem a Cesareia Marítima e observar o evento da conversão do primeiro gentio, Pai, e aprender com ele, e aprender com a história, e aprender com a palavra, porque nós aqui nascemos, e aqui estamos dando continuidade a esse trabalho sagrado, a esta grande missão evangélica. Então, Senhor Jesus, queremos te pedir que o Senhor enriqueça a nossa vida espiritual e profundamente possas falar ao nosso coração e espírito, em o nome do Senhor Jesus Cristo, que faz todas as coisas. Ensina-nos sobre o Evangelho da paz, em nome de Jesus. E o povo de Deus, amada Igreja de Cristo, presencial e pela internet, diga amém e amém. Louvado seja Deus. Amém. Amada Igreja de Jesus, povo amado, povo eleito e propriedade exclusiva do Senhor, para o cumprimento da missão evangélica, a pregação do Evangelho, da graça de Deus, bíblica, palavra transformadora, o Evangelho deve chegar a todos os povos, a todas as nações. Jesus disse que, inclusive, esse era o sinal perfeito da sua vinda. O Evangelho correrá a todas as nações e então virá o fim. Então, inicialmente, temos 3 constatações a observar ou a ruminar, trazer de volta ao coração. Que, em primeiro lugar, o propósito de Deus sempre foi alcançar todas as nações. Desde o primeiro homem chamado Abraão, na sua chamada lá em Gênesis 12, Deus disse para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, já era propósito, sempre foi o propósito de Deus alcançar todas as nações. A minha família, a tua família, nossa nação, nosso povo, as nações, o povo brasileiro, declaramos um povo abençoado em Cristo Jesus. Ninguém poderá destruir o Evangelho em nossos corações e em nossa pátria. Então, o propósito de Deus sempre foi este. E, através da lei e o povo judeu, a coisa começou. Você lembra que a lei foi o aio para conduzir até Cristo Jesus. E então, soberanamente, Deus endureceu o coração do povo judeu, pelo menos de forma maioral, para quê? Para que nós, gentios, tivéssemos a oportunidade de receber o Evangelho. E agora também Ele endurece muitos de nós para que haja o remanescente do povo judeu. Então esse sempre foi o propósito de Deus. Nas palavras de Jesus, quando estava ascendendo aos céus, as suas últimas palavras, ascendendo, sendo visto pelos discípulos, ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria, e até aos confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi elevado às alturas. Então, amado, é claro e evidente que o propósito de Deus é salvar nações. E a tua vida está incluído nisso, amado. Se você crê em Jesus, se você crê, diga amém para a glória do Senhor. Você está salvo. Salvo e remido pelo sangue do Cordeiro. E agora, como salvos, devemos ser evangelistas. Nós não podemos ter essa notícia de salvação maravilhosa guardada para nós, ainda que debaixo de ameaças, como já está havendo
juizecos por aí dizendo: se pregar dizendo que existe o inferno, vai preso. Pois bem, teremos que ir preso, porque jamais deixaremos de dizer que existe céu e inferno, e só Jesus pode levar para o céu. Esse é o Evangelho, irmãos. Se nos tirar o direito de pregar isso, não sobra nada. Mas esse sempre foi o propósito do inimigo, é calar o Evangelho, é calar a palavra do Senhor. Mas eu digo, historicamente, pela palavra, a palavra é indestrutível, a palavra é poderosa, porque ela é de Deus, não é de homens. Ela é de Deus e não é de homens. Certa vez prenderam Paulo, não sabiam o que estavam fazendo. O cara evangelizou a guarda pretoriana inteira, amados. Louvado seja o Senhor. E no final estava lá um monte de gente convertida para a glória de Jesus. Amado, onde bota um crente, o crente vai evangelizar, amado, não importa. E se torna um crente mártir, só pioram as coisas para eles. Porque quanto mais mártires levantam, acontecem, mais a igreja cresce para a glória do Senhor. É a história que nos mostra isso. Então o diabo fica nervosinho, porque ele não consegue destruir a igreja, e jamais conseguirá destruir. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Em segundo lugar, constatamos que o plano de Jesus, conforme Mateus 16, ele usaria o apóstolo Pedro para abrir as portas do reino de Deus para a formação da igreja cristã. E nós vimos isso em Mateus 16, versículos 18 e 19, que diz a palavra: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja. Pedro, você vai edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós somos edificados em Cristo Jesus. Diga: a minha vida está em Cristo, sobre Cristo, fundamentada em Cristo. E quem começou esta obra? Foi Pedro, os apóstolos, e Pedro recebeu especialmente a chamada. E aí diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, a porta do reino foi com estas chaves que Jesus entregou, foram abertas, primeiro para os judeus, em Pentecostes. Você lembra que estavam lá 120 irmãos reunidos, judeus, e de repente, e de outras nacionalidades, de repente veio o Espírito Santo derramado sobre eles, e todos falavam línguas, cada um entendia na sua língua nativa. Ali em Pentecostes, a porta do reino foi aberta para os judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Houve o batismo do Espírito Santo. A igreja nasceu definitivamente. Depois, em Atos 8,14, os samaritanos foram trazidos para o reino. A porta foi aberta. Começou lá uma sementinha, através de Filipe, evangelista. Começou lá uma obra, e depois a palavra começou a prosperar. Os samaritanos estavam recebendo a palavra, e Pedro foi lá fazer a obra do Senhor. E agora, no capítulo 10, a porta do reino é definitivamente aberta para o povo gentílico, quando Deus concede uma visão, Senhor Jesus, para Pedro, naquele lençol que desce com quadrúpedes, e Jesus fala: não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. E ali havia uma provisão dupla, porque ao mesmo tempo que Jesus operava na vida de Pedro, Jesus também operava na vida de Cornélio, ao mesmo tempo. Amado, às vezes você vai estar orando aqui por uma circunstância, e Deus já vai estar trabalhando lá no coração da pessoa também. Sabe, Deus faz de forma perfeita. E quando você vê a obra que Deus começa, Ele termina na sua vida, amado. Então é importante orar e fazer a vontade de Deus. Diga amém, para a glória do Senhor.
Então, o propósito de Deus sempre foi alcançar as nações. O plano de Jesus, no cumprimento desse propósito, foi entregar a Pedro chaves para que ele abrisse porta do reino para os judeus, samaritanos e gentios, ou seja, todas as nações, e isso se dá pelo poder do Espírito Santo. É a terceira constatação inicial, porque é pelo poder do Espírito Santo, operando ou aplicando a obra que Jesus fez na cruz do Calvário, que o Espírito Santo, ele aplica a obra no coração que Jesus em carne operou. Quem morreu na cruz não foi o Espírito Santo, não foi o Deus Pai. Quem morreu na cruz foi o Deus Filho, foi Jesus. Foi a obra de Jesus. A Bíblia diz: Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê no Filho, tenha vida eterna. Diga amém, glória a Deus por isso. Então o Espírito Santo aplica a obra de Deus Filho, a obra de Jesus, tudo debaixo do propósito de Deus Pai, que era salvar todas as nações. Então as barreiras são derrubadas pelo poder do Espírito Santo. Veja isso em Atos capítulo 2, versículos 37 a 39. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Ele chamou o teu nome, amado. Você se sente chamado por Deus? Escolhido por Deus? Você se sente amado por Deus? Então o dom do Espírito Santo está na tua vida, amado. Porque se não fosse o dom do Espírito Santo, você não iria crer. Se não fosse o dom do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, você não teria acreditado. Se não fosse o Espírito Santo de Deus aplicando a obra de Jesus sobre o teu coração, você ainda estaria debaixo de pecados e delitos. Mas graças a Deus o Espírito Santo chegou à tua vida, amado. O Espírito Santo selou você e você foi batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro pelo Espírito Santo. O batismo nas águas, como alguns dizem, é pecado, decaiu da graça. Não tem nada, a Bíblia nunca diz que decai da graça batizar. Nunca, nunca você vai ver a Bíblia dizer isso. Pelo contrário, a Bíblia diz: se Deus permitir, isso faremos. Isso faremos. Só que há alguns pregadores que dizem assim: olha, a gente pode impor as mãos, mas não pode batizar nas águas. Qual é a hermenêutica que se usa para isso? Se o mesmo texto diz: se Deus permitir, nós iremos impor as mãos, se Deus permitir, iremos batizar. Está lá em Hebreus capítulo 6. Aí a pessoa diz: Deus permite que a gente imponha as mãos, mas Deus não permite que a gente batize nas águas. Eu não sei de onde saiu essa teologia e de onde saiu essa hermenêutica. Eu só sei que nenhum teólogo no planeta Terra concorda com ela. Então precisamos voltar para a Bíblia Sagrada e dizer: batismo nas águas não salva ninguém. Diga amém por isso. Ninguém é salvo por batismo. O bandido da cruz foi salvo direto da cruz, direto para a glória. Batismo nas águas é apenas um símbolo daquilo que já aconteceu no meu espírito e que pode servir de um testemunho público para outras pessoas, de forma semelhante à ceia do Senhor. A ceia do Senhor não te liga diretamente ao corpo de Cristo. Você foi ligado ao corpo de Cristo pela ação do Espírito de Deus na tua vida. Mas quando você ceia o pão e o fruto da vide, é um símbolo daquilo que você já vive no teu espírito, na tua alma. Diga glória a Deus por causa disso. Então, amado, este é o dom do Espírito Santo. O dom está na tua vida.
E se o dom está na tua vida, Deus vai usar a tua vida para levar isso para outros também. Então, nenhum homem tem o direito de desaprovar o plano que Deus aprovou. Graças a Deus, Deus tinha um plano conosco. Ninguém pode desaprovar isso. Então, a visão de Pedro e a experiência na casa de Cornélio vem para enfatizar que ninguém deve ser impedido de ouvir o Evangelho. O Evangelho deve ser pregado a toda criatura. Ide ou indo, pregai, indo é a melhor tradução, indo, pregai o Evangelho a toda criatura. Amado, aonde você andar, aonde você passar, Deus vai usar você para anunciar o Evangelho a toda criatura, amado. E quiçá Deus converta muitos Saulos de Tarso por aí. Muita gente que hoje persegue a igreja ferozmente, quer fechar a igreja, quer determinar que não pode pregar, nem dentro do seu púlpito aqui, dentro da sua igreja, não vai poder pregar. Amado, que Deus converta essa gente de coração duro, impenitente, que Deus faça uma obra, amado, tremenda. O apóstolo Paulo teve que cair, viu a luz e caiu. Jacó teve que ficar lá com a sua coxa desarticulada, ficou manco dos pés. Muita gente só crê quando a coisa acontece, vem pela dor. Mas se é pelo amor ou pela dor, não me importa. O que importa é que almas sejam salvas e convertidas em Cristo Jesus. Agora, no judaísmo, o incircunciso Cornélio, do Atos capítulo 10, ele poderia tornar-se apenas um homem considerado temente a Deus, um simpatizante. Ele é temente a Deus, nada mais. Agora, como um cristão, na pessoa de Jesus Cristo, os Cornélios não ocupam condição inferior. Ele é plenamente aceito como um irmão em Cristo Jesus. Qualquer pessoa sobre a terra, independentemente do estado que esteja a sua vida hoje, se você ouvir a palavra, arrepender-se dos seus pecados, receber Jesus Cristo na tua vida, ser batizado pelo Espírito Santo e ainda tenhas o desejo de batizar-se nas águas para testemunhar publicamente, eu vou lhe dizer, você é membro do corpo de Cristo Jesus. Você é salvo eternamente para a glória do Senhor. E ninguém poderá te impedir disso. Ninguém, diga amém por isso. Não há nenhuma lei, nenhum decreto baixado pelo Supremo Tribunal Federal que diga, você não vai receber Deus na sua vida. Não há nenhum decreto de homens que possa impedir, amado, porque a última instância é Deus, disse Paulo. É Deus quem te justifica, amado. Não tem nenhum supremo, nenhum decreto, nenhum advogado, nenhum político, nenhuma autoridade no mundo, nenhum rei, nenhum imperador, nenhum pastor ou bispo ou apóstolo ou padre, qualquer que seja, nenhuma autoridade religiosa que possa impedir uma ovelha de entrar para o rebanho de Cristo Jesus, porque Ele é o grande, supremo e eterno pastor que está chamando as suas ovelhas para o rebanho. É Ele que está fazendo a obra. Então Pedro começa a entender os planos de Deus e rapidamente atende ao chamado dos emissários para ir ter com Cornélio. Lembra-te que Deus deu uma visão para Pedro e para Cornélio. E enquanto Pedro meditava sobre aquela reflexão, sobre aquela visão, estava em oração, diz que chegaram 3 emissários para falar de Cornélio. Olha, Cornélio estava lá orando e mandou chamar você. Quando ele foi chamado, prontamente se dispôs. Amado, esse deve ser o espírito do cristão. Nós devemos estar com prontidão, espírito de prontidão, para atender o chamado da igreja, para atender o chamado das ovelhas. A terra e a criação geme, aguardando a revelação de quem? A glória da revelação dos filhos de Deus, amado. Quando a igreja de Cristo compreender o poder que está na vida dela, quando a igreja de Cristo compreender o poder de Deus que está na sua vida, amado, este evangelho vai correr todas as nações. Eu creio de todo o meu coração.
Então a obediência é uma atitude de fé. Pedro, tanto quanto os emissários, obedeceram, seguiram a vontade de Deus, seguiram em frente. Deus tem muitos planos com a minha vida e com a tua vida nesta terra, amado. Seremos muitas das vezes ameaçados e coagidos. Haverão questões delicadas a serem tratadas, como Pedro vai tratar uma delas agora e vamos falar. Mas em todas essas questões, eu quero biblicamente declarar sobre a vida da igreja que Deus nos dará língua e sabedoria para podermos lidar com cada uma delas. E não será na força e no poder do nosso braço, mas será na força e no poder do Espírito Santo de Deus, que Ele agirá no meio da sua obra, e vidas se renderão à pessoa de Jesus Cristo. Vidas receberão a missão evangélica, serão convertidas, restauradas para a glória de Deus. Então, para uma missão evangélica, é preciso deixar de lado a acepção de pessoas praticada pela lei, pelo judaísmo. Como falei, Cornélio seria apenas um temente a Deus, um admirador, mas em Cristo Jesus, arrependido dos pecados, lavado e remido, mudança de práticas tendo ocorrido, porque arrependimento requer mudança de práticas. Não é, eu creio em Jesus e continuo no oba-oba do pecado. Esta fé não é bíblica. Você ainda está em pecado. Paulo diz assim: permaneceremos nós no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Então arrependeu-se, morreu para o pecado, está vivo para Deus. Bem-vindo, você é crente em Jesus Cristo. Deus chegou à tua vida. Então Deus transformou a perspectiva de Pedro em relação ao povo gentílico, até que um centurião romano e todos de sua casa são convertidos a Cristo. Você veja como é que Deus usou um homem, uma liderança, um apóstolo, um enviado de Deus, e toda uma família foi convertida. Amado, estamos aqui hoje, e é uma coisa arrepiante, amado. O dia que tiveres a oportunidade da igreja, de alguém fazer uma viagem, ou até pelo YouTube, ver a cidade de Cesareia, amado, naquele ponto, naquele lugar, o primeiro gentio foi convertido. É uma coisa arrepiante, vai até a espinha, a alegria e o sentimento de emoção. E hoje em pensar, estamos nós aqui convertidos e salvos por esta obra que lá começou. É o poder do Espírito Santo. Então no versículo 27 a 33 de Atos capítulo 10 diz assim: falando com ele, entrou, encontrando muitos ali reunidos, a quem se dirigiu, Pedro se dirigiu a todos que estavam na casa de Cornélio, dizendo: vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Louvado seja Deus por isso. Amado, as tuas orações, as tuas ofertas estão sendo ouvidas diante de Deus, amado. Você sabe que isto aqui é um testemunho para nós. Deus já estava trabalhando no coração daquele Cornélio.
Cornélio ainda precisava de ser salvo. Cornélio ainda não tinha salvação, mas ele já era um homem de oração e já era um homem de boas obras, praticava esmolas. Deus já estava trabalhando naquele coração. Às vezes você trabalha com alguém no seu local de trabalho, na sua casa, você olha para aquela pessoa e diz: gente, essa pessoa parece até um evangélico. Essa pessoa aqui, acho que a única coisa que falta é ter uma experiência com Jesus Cristo. Amado, eu creio de todo o meu coração que Deus já está trabalhando naquela vida ali. Deus já está trabalhando. E ali Deus já estava, isso digo com a pauta da palavra de Deus. Deus já estava lá trabalhando no coração de Cornélio, fazendo a obra. E Cornélio tinha uma vida de oração, um centurião, um homem de alta escalão social, alta posição. Você sabe, amados, que normalmente a alta posição social é uma barreira para alguém professar a fé. A pessoa fica lá cheia de dedos. Mas se eu disser que eu sou de Jesus, o que vai acontecer? A mídia vai cair em cima de mim, as pessoas vão me taxar de careta. O que vai ser a minha vida agora? E muitas das vezes a pessoa parece um cristão do FBI de Deus, do agente secreto de Deus. Ela é tão secreta que nem Deus sabe que ela se converteu, amado. Só misericórdia. Mas eu recebo e declaro vidas convertidas em nome de Jesus, com coragem, assim como Cornélio, com coragem, dizer: eu sou de Jesus, louvado seja o Senhor. Deus trabalhou naquele coração, que Deus esteja trabalhando agora em corações de muitos Cornélios aí fora, amado. Pensa agora aí, talvez num amigo de trabalho, numa amiga de trabalho, num ente querido, num familiar, alguém que você ora pela salvação desta alma. Enviamos agora lá uma palavra, que a mão soberana de Deus, que o dom do Espírito Santo esteja agora operando nesses corações, Pai, que estavam duros, mas que agora comecem a amolecer e a serem trabalhados. Oramos, Pai, pelas nossas autoridades, oramos, Senhor, pelos nossos políticos, pelos nossos membros do judiciário, oramos, Pai, por aqueles que estão investidos de autoridade em nosso país, e declaramos que esses corações sejam trabalhados por Deus, para ter uma experiência com Jesus Cristo, que cura, que salva e que liberta do pecado, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém, igreja amada do Senhor. Vamos louvar a Deus. Agora, esta saudação de Pedro, ela é um tanto incômoda. Você percebe que ele se dirige a um grupo na casa de Cornélio e reitera uma questão que era incômoda, delicada, religiosa, era uma barreira religiosa, que em Jesus Cristo foi quebrada. Ele disse: você sabe que não é permitido a um judeu ter relações ou estar próximo de pessoas de outra raça. Por quê? Porque haviam leis de Levítico em que o povo judeu precisava se resguardar de alimentações que eram consideradas impuras. Então, estar em contato na casa de um gentio e participar da sua alimentação era contaminar-se. Por isso a visão que Deus deu a ele de quadrúpedes, e ele disse: ó Senhor, não, jamais veio alguma coisa impura em minha boca, eu não irei comer. Só que Jesus estava indo muito além. Olha, não é só de comida que eu estou falando, eu estou falando, amado, que todos estes aí fora são um povo meu. Eu tenho gente minha lá e eu vou salvar muita gente. A barreira estava sendo quebrada. Então a saudação era incômoda, a saudação parecia inapropriada, mas era algo que precisava de ser lidado. E em Cristo Jesus a parede de inimizade foi derrubada. Somos hoje um povo só. Recebemos todos o Evangelho da paz. Então o relato de Cornélio, de seu encontro com o anjo, vem para esclarecer a visão de Pedro. E Pedro entende, portanto, que não se trata
apenas de considerar alimentos puros ou não, mas de não rotular que os gentios sejam indignos de ouvir o Evangelho ou de receber o dom do Espírito Santo. Quando Pedro foi até Cornélio, não foi porque os emissários disseram: olha, Cornélio é bom, Cornélio é o homem que faz esmolas, Cornélio ainda tem uma vida de oração. Não foi por isso, amado. Ninguém pode ser salvo por obras. Mas o Senhor Jesus já estava trabalhando no coração de Pedro e dizendo: ele é meu filho, ele é meu povo. Vamos destruir a barreira, vamos acabar com as barreiras. E no versículo 34 e 35 diz assim: então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é o quê? Aceitável. Oh, glória a Deus por isso. Olha, amada, a tua vida foi aceita diante de Deus. Aquele que o teme e faz o que é justo. Isto reflete a obra do Espírito Santo na tua vida, amado. Não é querer fazer como alguns membros da sociedade querem fazer com o povo brasileiro em todo, impor debaixo da goela que tem que aceitar e ninguém pode falar nada. Amado, às vezes as vias legais dos homens se corrompem, mas as vias justas de Deus nunca irão se corromper. Queres ser aceito por Deus? Queres ser chamado filho de Deus? Queres participar da aliança do Evangelho da Paz? Receba Jesus, arrependa-se do seu pecado, pratique o que é justo diante de Deus, e então você será aceito por Deus na presença do Santíssimo. Diga amém por isso e glória a Deus. Então, Pedro aprendeu que pessoas não aceitáveis para o judaísmo eram aceitáveis para Deus. Ou seja, a religião podia não ter um plano para aquelas pessoas, mas Deus tinha um plano para a vida delas. A religião poderia excluir aquelas pessoas, mas Deus tinha um plano para a vida delas. Eu vou lhe dizer que Deus pode transformar a vida de muita gente, como transformou a minha vida e transformou a tua vida. Então, na passagem que estamos estudando esta manhã, nós temos a perspectiva teológica fundamental dos livros de Lucas e Atos. O livro de Atos foi escrito por Lucas, o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho segundo Lucas. A perspectiva teológica fundamental de Lucas e Atos nós vemos nesse texto. Qual é? Dividido em 3 pedaços. Primeira perspectiva fundamental: Deus dirige o curso dos acontecimentos. Lucas, quando escreveu o Evangelho segundo Lucas, escreveu as primeiras coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Amado, Deus sempre teve o controle de todas as coisas. Até mesmo Judas estava lá e foi para o lugar que lhe era próprio. Por quê? Porque Deus já havia escolhido Judas para fazer isso, uma vez que ele não ia colocar um eleito, um predestinado para traí-lo. Diga graças a Deus por isso. Esses dias vim conversando com um taxista sobre isso, um abençoado católico. Ele perguntou sobre essa questão de Judas. Explicamos à luz da teologia evangélica, que à luz da teologia católica tem lá um purgatório, que o cara vai se purgando, e depois ele diz: será que Judas já se purgou do seu pecado? Eu falei: olha, irmão, lá na Reforma Protestante, um bispo, Tetzel, chamado assim, ele veio vendendo um diploma do perdão do pecado, que era um diploma do Papa. E o Papa dizia assim: você pode pecar o quanto você quiser, pode cair na gandaia, contanto que você compre o diploma que vai te dar o perdão dos pecados. E outra coisa, quando você dar a tua oferta, o tintilar da sua oferta no fundo do gasofilácio, uma alma estará sendo purgada do inferno. Você imagina quantos tintilares houveram no fundo do gasofilácio para construir a Capela Sistina. Então eu digo assim, eu disse para esse irmão:
A Bíblia diz que você precisa crer e confessar os teus pecados. E a chance que se tem é em vida. Depois que fechou os olhinhos aqui, acabou. É em vida que você tem que fazer. E eu vim lá de Copacabana até aqui falando do Evangelho. E graças a Deus no final ele disse: olha, foi tão bom conversar com você. Eu queria ir até Santa Cruz conversando da Bíblia de Jesus com você. Eu falei: a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Porque a palavra é graciosa. Por mais que sejam verdades duras às vezes de ouvir, a verdade é mais doce do que o mel, amado. É melhor você ter uma verdade dura do que uma mentira adocicada, não é verdade? Quem é que prefere viver na mentira, por mais docinho que seja? Ninguém. Eu não quero viver na mentira. A verdade liberta, meu amado. Conhecereis a verdade vos libertará. Então Deus dirige o curso dos acontecimentos. Diga: Deus está no controle de tudo. O segundo ponto fundamental de Lucas Atos é que no senhorio messiânico de Jesus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a paz foi concedida ao povo judeu em cumprimento das promessas registradas nas Escrituras. Em primeiro lugar, isso tem que ser falado. Desde o levantamento do primeiro rei, lá na monarquia, quando veio Saul e depois Davi, estes reis apontavam para quem? Apontavam para Jesus, que seria o rei perfeito. Então, depois que aconteceu os pecados e tudo mais, e o povo foi para o exílio babilônico e assírio, o povo judeu sempre esperou quem? Um rei. O povo judeu sempre viveu à espera de um rei, mas um rei messiânico, um rei que pudesse dar verdadeira salvação, que nem mesmo Davi conseguiu prover. Este rei é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Este é o rei davídico que se assentou no trono e o seu reino não terá fim. Todo aquele que crê, inclusive o povo judeu agora que me ouve, se você recebe Jesus, você está salvo para a glória do Senhor. Agora, todos os povos, essa paz messiânica do rei messiânico para o povo judeu se aplica para todos os povos. Por quê? Todos os povos são convidados a participar dessa paz messiânica que o povo de Israel recebeu. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já invocou o nome do Senhor Jesus? Então diga de novo: Jesus, eu te amo. Jesus, recebe a minha vida. Jesus, perdão pelos meus pecados, Jesus. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, que me lavou e me redimiu, hoje, ontem, amanhã e para todo sempre. Eu te recebo, Pai, tu és o meu Senhor, eu te amo, Jesus, tu és o meu pastor. Você é um salvo, amado. Diga glórias a Deus por isso. Então veja isso em Atos 10, 36 a 43. Veja lá, o senhorio de Cristo para judeus e para todo o povo gentílico. Isto é o base fundamental de Lucas Atos. Diz assim, 36 a 43. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de quem? Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Ele é o Senhor da tua vida. Amados, muitos querem apenas o Jesus Salvador. O Jesus que salva do inferno, o Jesus que salva da doença, o Jesus que salva do mundo, o Jesus que salva do mal, mas não querem o Jesus Senhor. Você deve lhe obedecer a palavra, deve cumprir os seus mandamentos, deve ser fiel e justo a Ele. Ele não é só o teu Salvador, Jesus é o Senhor da tua vida. Aí ele diz, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Veja, aqui está a triunidade ou trindade perfeita. Eu não entendo como alguns negam,
dizendo que não existe Pai, Filho e Espírito Santo. Existe Pai, Filho, Espírito Santo. É a Bíblia que diz. E ficam discutindo, não existe. Ele é um só que se manifestou, botou uma barba preta, depois uma barba velha, e depois, sabe, ele se manifestou. Não, Deus Pai é uma pessoa, Deus Filho é outra pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa, e estes três são um. Explica isso à luz da humanidade. Não posso, porque se nós pudermos explicar totalmente Deus, Deus está dentro da tua caixinha, Ele deixou de ser Deus. Deus está acima de todas as coisas, amado. Diga glória a Deus por isso. Agora a Bíblia diz claro, você veja, Deus Pai ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Está aí as três pessoas claras na Bíblia. Como é que pode negar uma coisa dessa? O qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê, amado? Por que Jesus fez isso? Porque Deus era com ele. Diga glória a Deus por isso. Versículo adiante. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Você veja que quem foi pendurado no madeiro não foi Deus Pai, foi Jesus. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Ou seja, agora Jesus é chamado de Deus com letra maiúscula. Por quê? Porque Jesus é Deus, mas ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Diga amém por isso, amado. Versículo 43. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, olha lá, agora entrou a gente ali no meio, no finzinho do negócio, entrou a gente. Todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Vamos dar um aplauso lindo ao Senhor, porque isso é digno, amado. Então, amado, aqui está a teologia fundamental de Lucas Atos. Deus está no controle de tudo. Pelo senhorio de Jesus foi dado paz ao povo judeu, e todos os povos participam dessa paz através da pessoa de Jesus Cristo. Veja o que Paulo diz isso em Efésios capítulo 2, 14, 16 e 19, porque Jesus, Ele é a nossa paz. Esse é o Evangelho da paz. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez o quê? Um. E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Oh, louvado seja Deus. Amado, pela cruz a inimizade foi destruída, amado. Pela cruz a divisão do judaísmo foi jogada por terra. Pela cruz nós temos acesso à família de Deus. Diga glórias ao Senhor por isso. Depois ele diz, versículo 19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas sois concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Você é da família de Deus. Você é da família de Deus. Amado, todo aquele que recebe Jesus é membro da família de Deus. Então, Evangelho da paz remete a esta obra que Jesus fez. Ele é a nossa paz. Ele reconciliou, ele acabou com a ira, ele aplacou a ira de Deus contra o pecado. Ele nos remiu, nos lavou e reuniu todos os povos num só corpo, em Cristo Jesus. Em Cristo, disse Paulo, justificados, pois, mediante a fé,
temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Remete à obra de Jesus. Evangelho da Paz remete à narrativa do nascimento de Jesus no Evangelho segundo Lucas. Ou seja, Evangelho da Paz é um outro termo para a salvação, resultante da ação de Deus na história através da pessoa de Jesus Cristo. Veja em Lucas capítulo 2, 10, 11, 14, 29 e 32. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Ou seja, boa nova é o Evangelho. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, quem? O Salvador. Quem é Ele? Cristo, o Senhor. Glória a Deus das maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Deus quer o teu bem, amado. Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Depois, porque os meus olhos já viram a tua salvação, aleluias, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Você veja, luz para os gentios e glória para o teu povo de Israel. Ou seja, na pessoa de quem? Jesus Cristo Salvador, a paz na terra entre os homens. Amados, Jesus Cristo é a nossa paz. Jesus Cristo é a nossa salvação. Então, o Evangelho da Paz avança rumo às nações, mostrando que Deus as aceitou como seu povo, não para gerar uma uniformidade de pensamentos, em que todos se unem, todos dão as mãozinhas, mas você tem o teu Deus, eu tenho o meu Deus, e está tudo bem, está tudo legal, e ninguém fala nada. Não existe paz na mentira, não existe paz no ecumenismo mentiroso e enganador. Isso é estratégia do maligno para arrastar muita gente para o inferno. Nós respeitamos a todos, respeitamos todas as pessoas, amém? Mas nós precisamos pregar o Evangelho da verdade. Só quem pode curar, converter, salvar, levar para o céu é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse Evangelho avança rumo às nações e mostra que Deus aceitou-os como seu povo. Versículos 44 a 46a diz: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, lá da lei, que vieram com Pedro, o que fizeram? Admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o quê? O dom do Espírito Santo, pois os ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Diz que Pedro estava falando de Jesus, pregando o Evangelho, e antes de Pedro terminar, o Espírito Santo batizou todo mundo. E o povo começou a falar em outras línguas, começou a engrandecer a Deus. Aí o povo da turma de Tiago, lá da turma dos judeus, da circuncisão, olha lá, o Espírito Santo sobre os gentios. Amado, todas as barreiras estavam caindo por terra, a obra estava sendo alastrada. Então, no Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre aqueles 120, em Pentecostes, Pedro citou a profecia de Joel, segundo a qual todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos. E agora, nesse texto, diante dos seus olhos, a profecia se cumpre na vida dos gentios. Pedro chegou lá: olha, os emissários me chamaram aqui, Deus me deu uma visão, o que vocês querem? Pedro ainda estava meio verdinho ainda na evangelização. Certamente, se fosse um ou outro aqui da igreja, já ia chegar lá falando de Jesus, não ia perguntar. Mas ali estava a coisa começando a acontecer e tal. O que vocês querem? Olha, a gente quer ouvir o que você tem a dizer. Ora, pois. O que você tem a falar para a gente? Aí Pedro anuncia o Evangelho, amado.
E quando ele está anunciando, o Espírito Santo batiza toda aquela gente. Na vida dos gentios, a promessa de Pentecostes é cumprida diante dos olhos do apóstolo. E no versículos 46b ao 48, diz assim: então perguntou Pedro, porventura... Não, volta, filho. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Ou seja, o ritual do batismo simboliza o que ocorreu no Espírito. Pedro falou: como é que vocês podem negar que eles sejam batizados nas águas, que é um ritual oficial do cristianismo, desde a época dos apóstolos até a época presente, planetariamente falando? Como é que vocês podem recusar que eles sejam batizados nas águas, se eles já foram batizados no Espírito? Ou seja, como é que eu, que sou pastor, digo: não, você não pode ser batizado nas águas, não, não fui com a tua cara, não vai descer as águas. Mas o cara foi batizado pelo Espírito Santo, já foi convertido, já recebeu Jesus. Agora, se a pessoa não se converteu de verdade e quer se batizar, também não cabe ao pastor saber se converteu ou não. Como aconteceu lá com o mágico. O cara não tinha se convertido ainda, se batizou, mas depois lá tentou comprar o dom do Espírito Santo. Aí depois se arrependeu. Ou seja, não cabe à igreja ser um órgão regulador de quem se converteu ou não, amado. Quem tem que saber isso é você. Quem tem que saber isso é você. Depois do batismo, do que qualquer coisa que seja, quiser entrar num cursinho para caminhar na fé, enraizar a vida espiritual, amém, é muito válido. Mas você que tem que saber se você crê no Jesus Salvador ou não. E se você crê, diga amém. Então, o ritual do batismo simboliza apenas que pessoas foram feitas nova criatura, é um símbolo disso, que já aconteceu, foram incluídas no corpo de Cristo, na família de Deus, que pelo Espírito já ocorreu, e agora Cristo vive nelas, Cristo vive em mim, Cristo vive em ti, diga amém, glória a Deus. Baseado nisso, baseado nesse conceito do batismo, Pedro entendeu uma gloriosa verdade teológica. A ação soberana de Deus em conceder o Espírito Santo aos gentios significa que Deus as aceitou, que Deus tem um plano para eles. Porque o ritual do batismo nas águas era um ritual para dizer: aceitamos vocês como cristãos, aceitamos vocês como membro do corpo de Cristo. Aí Pedro disse: como é que vocês vão negar esse batismo, que é o batismo que aceita esse pessoal como cristão? Como é que vai negar isso para eles, se eles já foram batizados no Espírito Santo? Portanto, através do entendimento do significado do batismo para a igreja das águas, que aceita pessoas na comunidade cristã, Pedro disse: Deus aceitou esse povo na sua família. Esse povo é família de Deus. Esse povo é da graça de Deus. Esse povo foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Diga glória a Deus. Não é a água que lava, ninguém diz isso, que a água lava do pecado. Aí a pessoa vem para querer descredibilitar o pecado. Olha, vamos lavar lá no Rio da Barra, vamos lavar lá no Rio Guandu, porque o sangue de Cristo não fez. Qual é o retardado que diz que a água lava sangue de pecado de alguém? Nenhum retardado no mundo diz isso. Quem diz isso é que é burro. Desculpa a expressão de falar. Ninguém diz isso. O que lava é o sangue de Jesus Cristo, só Ele. Só Ele. Batismo nas águas é só um ritual simbólico, assim como a ceia do Senhor. Então não venha querer descredibilitar uma coisa, colocando coisa na boca dos outros que ninguém diz. Só quem lava é o sangue de Jesus Cristo. Se Jesus não lavou pelo seu sangue, vai descer as águas um pecador seco e vai subir um pecador molhado. Acabou. Mas se antes disso ele creu em Jesus e converteu de fato, está lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Então, irmãos, preciso terminar essa mensagem, que já estamos aí avançando ao horário.
Lembrando que John Stott disse: como seria possível negar o símbolo àqueles que já haviam recebido a realidade simbolizada? Você já recebeu o Espírito Santo na sua vida. Você está batizado pelo Espírito Santo. Então eu preciso chegar à conclusão e fazer 3 aplicações breves dessa mensagem. Primeiro, Cornélio era piedoso. Cornélio era generoso e caridoso. Cornélio era um homem que buscava ser justo e temente a Deus. Mas ainda assim, ele precisava ser salvo. A visão de Pedro declara que todos são puros, ou seja, todos encontram-se em um estado aceitável para que, uma vez se arrependendo dos pecados, sejam salvos e constituídos filhos de Deus. A minha primeira aplicação e colocação é: arrependa-se dos seus pecados. Ah, pastor, mas eu sou um homem justo, eu não brigo com ninguém, eu não falo mal de ninguém, eu não passo cheque sem fundo, eu não minto, eu nem sequer fico falando por trás lá que o pastor é gordo, que só quer lasanha. Pelo contrário, eu faço a lasanha, pastor, e como ela em casa. Arrependa-se, amado. Não há justiça humana ou justiça própria que te conceda a salvação. Só Jesus pode te tornar filho de Deus. João 1, 10-13 diz a palavra do Senhor: o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quem é que é salvo? Quem é que é feito filho de Deus? Os que creem em Jesus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Segundo lugar, Cristo exige nossa lealdade absoluta. Amado, como centurião romano, Cornélio havia jurado lealdade absoluta a César e ao seu exército e aos seus estandartes humanos. E aqui vemos um confronto direto entre o Evangelho e um poderoso sistema mundano que nega a Deus. Com quem você fica? Com Deus. E se o sistema mundano mandar prender, mandar fazer, mandar acontecer, e excomungar, ossos do ofício, mas não negamos a Jesus Cristo jamais. Ele é o Senhor nosso Deus. Acima do mundo, acima de qualquer coisa está Deus. Romanos 11, 33, 36 e 12. Ó profundidade da riqueza, tanto sabedoria como conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Só troca depois que eu ler, filho. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando Cornélio recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, automaticamente ele disse: César não pode me salvar, os estandartes de César não podem me salvar, eu sou de Jesus e só Ele é digno de glória. E por fim, em Lucas Atos, a oração é o meio pelo qual Deus revela a vontade divina para novas incursões no desdobramento de seu plano para a história. Cornélio e Pedro receberam revelações dos planos de Deus enquanto oravam fervorosamente. E eu pergunto e eu digo: temos permitido que a correria do dia a dia diminua ou extingua o nosso tempo de oração? Precisamos voltar à vida de oração, irmãos. Precisamos ter um caderninho de oração. Eu tenho lá na minha cabeceira um caderninho de oração. Às vezes, no meu momento de oração, Deus me fala ali coisas que eu preciso escrever para não esquecer depois. Tenha o seu caderninho de oração. Tenha seus momentos de oração. Certamente Deus vai operar grandemente
na sua vida. E eu termino com isso aqui, é o resumo do que está acontecendo aqui. Cornélio era piedoso, mas precisou da salvação. Cornélio, uma vez salvo, precisou ser absolutamente fiel a Jesus e renunciar a César. Só Jesus pode salvar. E por fim, ambos estavam em oração quando isso tudo aconteceu, tanto Pedro quanto Cornélio. E eu termino com 2 Crônicas 7,14, numa inserção textual, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, amado, cultive a oração, cultive o fervor da oração. Deus vai derramar em nosso meio iluminação, direção, conversão, visão e certamente o avanço da missão. Cornélios serão convertidos a Cristo Jesus, vidas serão resgatadas e serão fiéis a Jesus. A missão estará progredindo através de uma igreja salva, de uma igreja que ora, de uma igreja que obedece à palavra de Deus. Que assim seja, assim diz o Senhor.